bom dia. Hoje a gente está aqui para falar sobre o Estado para dois grandes autores da sociologia. Então, primeiro a gente vai ver o Weber. O Estado para Weber, ele tem essa definição. O Estado é aquele que tem o monopólio do uso legítimo da força física. O que isso significa? Significa que, em última instância, o Estado é aquele que pode legalmente matar. Não sair matando todo mundo por aí, claro, né? Existe lei para isso. Mas através do braço armado do Estado, que é a polícia ou o exército, o Estado pode sim usar da força física do ponto de vista legal, da lei. Bem, se isso não acontece, se isso foge, né? Se a força física, o monopólio dela foge das mãos do Estado, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que em alguns lugares desse país, desse Estado, as pessoas se sentem no direito de fazer justiça com as próprias mãos, né? Então ela sente que o Estado não está fazendo o que deveria fazer. Então acaba pegando alguém que eles acham que é culpado e ao invés dessa pessoa passar por todo um trâmite da lei, que vai lá defender ele, o outro vai acusar, de defesa e tal, né? Por todo esse procedimento burocrático, ele é de antemão culpado e a população pode punir de imediato, sem saber, na verdade, se aquela pessoa foi culpada ou não. Por isso, é muito importante que o Estado mantenha o monopólio legítimo do uso da força física. Bem, a outra característica do Estado, que é bem importante aqui para o Weber, é a ideia da burocracia. Normalmente, a gente tem uma ideia da burocracia, uma ideia ruim, né? Por quê? Porque para a gente, burocracia é aquele excesso de zelo, né? Por alguma questão. Por exemplo, eu, enquanto professora, se um aluno me pede para sair da sala, para ir ao banheiro, por exemplo, ou para falar com o diretor, eu poderia, claro, deixar sem nenhum problema. A questão é, de fato, todos os alunos que me pedem para sair da sala e falar com o diretor, será que é isso mesmo que eles fazem? Ou eles podem estar gazeando aula, passeando pelo pátio e tal. Então, como a gente não pode confiar no outro, a gente usa a burocracia para nos assegurar, né? Então, eu permito que o meu aluno saia da sala para falar com o diretor, mas exijo dele um papel assinado pelo diretor de que esse aluno esteve com ele e por quanto tempo. Então, a burocracia que a gente conhece, que a gente reclama, é esse excesso, porque a gente não confia no outro e acaba usando da burocracia para tentar amarrar essa ideia, né, de que o outro vai realmente fazer aquilo que diz que vai fazer. Bem, a burocracia, ela na verdade, não esse excesso, não essa não confiança no outro, mas é aquilo que garante o funcionamento do Estado. Por quê? Porque a burocracia está pautada principalmente pela ideia da racionalidade para Weber. Então, o funcionário público, a ele caberia administrar essa burocracia, independente de quem seja governo, de maneira racional, né? Então, esse funcionário público, ele seria escolhido de maneira meritocrática para atender de maneira racional a organização desse Estado. Bem, para que isso aconteça, é fundamental uma outra ideia do Weber, que é a separação entre o público e o privado.
Então, se essa separação estiver bem clara na cabeça de todos, esse funcionamento racional do Estado se acontecerá de maneira suficiente, adequada. Agora, se essa separação não estiver clara, o funcionário pode abusar do seu acesso àquilo que é público para os seus benefícios privados. Então, vamos lembrar também que o Weber está falando do Estado no momento que o Estado alemão está se transformando, o Estado moderno alemão está se formando. Por isso ele está pensando nessas coisas todas, certo? Agora a gente vai ver o Estado para Marx. O Marx, ele não tem uma teoria específica sobre o Estado, mas a gente pode pensar algumas questões sobre o Estado em textos históricos do Marx. Bem, então, a primeira coisa que para o Marx, o Estado é uma máquina que trabalha para a manutenção do capitalismo. Ele gira sempre numa mesma direção, que é a direção do burguês. O Estado, portanto, é um Estado burguês. Ele serve aos interesses da burguesia. Então, como é que ele faz isso, né? Então, a gente pode pensar em duas questões. O Estado, ele lança a mão da ideia da nação, da pátria, né? Então, nação e pátria é uma ideia, assim, que pensa num coletivo muito grande, que são as pessoas que nascem, né, naquele país. E a nação, ela se torna uma coisa só, como se todos fossem iguais por pertencer à mesma nação, à mesma pátria. Então, o patriotismo, por exemplo, vem dessa ideia e o que ela acaba fazendo? Ela acaba mascarando as diferenças entre as classes sociais, porque se todos nasceram naquela nação, todos são iguais, e quando você se levanta dizendo que os seus interesses são interesses diferentes do outro, daquela mesma nação, você é tido como um desordeiro, uma pessoa que quer atrapalhar a paz, né? Quer atrapalhar o andamento normal daquela sociedade. Você não é patriota, né? Você não pode vestir as cores daquele país porque você está querendo destruir a noção de nação, de igualdade que a noção de nação traz. Bem, uma outra ideia que o Estado lança a mão é a ideia do indivíduo, né? O indivíduo é mais importante que coletivos menores, né? Então, se por uma ideia o Marx lança a mão da ideia de coletivo e nação, ele lança a mão da ideia de indivíduo. Então, numa relação entre patrão e empregado, é uma relação entre indivíduos e não entre classes sociais, né? Não é entre o proletariado e o burguês que aqueles dois se sentaram à mesa para a discussão, né? Então se mascara novamente a existência das classes que possuem interesses diferentes. É como se aquele indivíduo que estivesse discutindo a sua carreira, o seu emprego com o seu patrão, estivesse em pé de igualdade com o outro. Essa relação seria uma relação entre iguais. Então, essas duas noções aqui, a ideia de indivíduo e a ideia de nação, são ideias que, segundo Marx, fazem com que as pessoas continuem fazendo o que fazem e se minimize o possível conflito entre as classes sociais, para que não se chegue ao ponto que o proletariado se sinta
tão explorado a ponto de fazer a Revolução Socialista. Então, nós temos aqui o Estado para Marx e o Estado para Weber. Falou?